Ex-ministro Antônio Palocci é condenado a 12 anos de reclusão pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. E você vai ver também. Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão pede explicações ao INCRA sobre situação da propriedade rural Fazendinha, alvo de conflitos por terras no Pará. Ministro Ribeiro Dantas, do STJ, rejeita pedido para impedir operações policiais em comunidades do Rio. Sites que expõem dados pessoais na internet sem autorização podem gerar ações na Justiça. E alunos com deficiência visual fazem visita monitorada ao STF. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Olá, boa tarde para você. O ex-ministro Antônio Palocci foi condenado a 12 anos, 2 meses e 20 dias de prisão pelo juiz Sérgio Moro, responsável pelos processos derivados da Operação Lava Jato. A sentença saiu nesta manhã. Quem tem os detalhes sobre essa decisão, o repórter Gabriel Ciafrei. Boa tarde, Gabriel. Muito boa tarde para você, Érica. Boa tarde a todos. O ex-ministro Antônio Palocci foi condenado pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Essa condenação foi pelo recebimento de propinas pagas pela construtora Odebrecht entre os anos de 2006 e 2013. Outras 13 pessoas também estavam envolvidas neste mesmo processo. Entre elas, o ex-assessor do ex-ministro Antônio Palocci, Branislav Contit, e também o empresário Marcelo Odebrecht, dono da construtora Odebrecht. Ambos acabaram absolvidos. O ex-ministro Antônio Palocci está preso em Curitiba desde setembro do ano passado. Érica. Obrigada, Gabriel. A disputa pelas terras da propriedade rural Fazendinha, no sudoeste do Pará, ganhou mais um capítulo. Dessa vez, o Ministério Público Federal pediu esclarecimento ao INCRA sobre a demora para a reintegração de posse. A ocupação já dura pelo menos 7 anos. Trabalhadores sem terra querem transformar a propriedade rural Fazendinha, no sudeste do Pará, em área de assentamento agrário. Em setembro do ano passado, a Justiça determinou a reintegração de posse do local e deu um prazo de 10 dias. Até hoje, a decisão não foi cumprida. A Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, do Ministério Público, pediu explicações ao Instituto Nacional de Reforma Agrária, o INCRA, sobre os constantes adiamentos. No documento, reforça que a ação de reintegração de posse da Fazendinha foi proposta pelo próprio INCRA, tendo em conta que o imóvel é de domínio da União e está destinado à reforma agrária. A Procuradoria pediu informações sobre a transação que estaria sendo conduzida pela Superintendência Regional do INCRA no Pará e questionou ainda o Instituto ter sugerido uma outra área para o assentamento. Ministro do Superior Tribunal de Justiça rejeita pedido para impedir operações policiais em comunidades do Rio de Janeiro. A decisão foi do ministro Ribeiro Dantas, que rejeitou o habeas corpus com pedido de liminar apresentado em favor de moradores das comunidades carentes do Rio de Janeiro, para impedir que a polícia realizasse operações nesses locais. No pedido, os advogados alegaram que os moradores correm o risco de serem vítimas de balas perdidas. Por isso, o policiamento deveria ser limitado às estradas, sem invasão nas comunidades e sem o disparo de armas de fogo. Eles alegaram também que durante as operações policiais, os moradores ficam ilhados em casa, o que viola o direito de ir e vir. A Justiça do Rio de Janeiro negou o pedido, por entender que não há comprovação de risco concreto à liberdade das pessoas. Os moradores, então, recorreram ao STJ. Mas o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, ministro Ribeiro Dantas, ressaltou que o pedido feito em nome da coletividade não especifica os nomes das pessoas que estariam sofrendo a ameaça e, dessa forma, fica inviável a análise do constrangimento ilegal citado. O ministro destacou ainda que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não permite impetração de natureza coletiva. O TST negou o pedido de uma comissária de bordo de uma companhia aérea que queria o pagamento de adicional de periculosidade. Quem tem os detalhes ao vivo é a repórter Luana Carvalho. Boa tarde, Luana. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos.
A comissária que entrou na justiça em 2009 alegou estar exposta ao risco pela proximidade com produtos inflamáveis. O TRT da 2ª Região, com sede na capital paulista, aceitou o pedido por considerar decisivo o laudo pericial que apontou exposição da trabalhadora ao risco de forma habitual e constante. A empresa então recorreu à 6ª turma do Tribunal Superior do Trabalho, que reformou a decisão do regional com base na súmula 447 do TST. A súmula estabelece que os tripulantes e demais empregados em serviços auxiliares de transporte aéreo que permanecerem a bordo durante o abastecimento da aeronave não têm direito ao adicional de periculosidade. A decisão foi unânime, mas ainda cabe recurso. É com você, Érica. Obrigada, Luana. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Alunos com deficiência visual fazem visita monitorada ao STF. A gente volta já já. A Defensoria Pública da União no Distrito Federal, em parceria com a Universidade de Brasília e com o Tribunal Regional Federal do Trabalho, aliás, da 10ª Região, começou a oferecer assistência jurídica gratuita a trabalhadores domésticos que ganham até R$2.000. O trabalho é realizado por estudantes de Direito da Universidade de Brasília, supervisionados por 4 defensores públicos da União e 3 professores da UNB. É uma categoria realmente desprotegida, socialmente desprotegida, que não tem consciência ainda dos seus direitos, que isso está sendo construído agora no novo paradigma que eu acredito que a gente está vivendo, com esses novos reconhecimentos. Então, assim, o foco é realmente tutelar alguém que está mais vulnerável nas relações de trabalho. Segundo a defensora pública, as principais reclamações são relacionadas à formalização do trabalhador doméstico, ao recolhimento das obrigações previdenciárias e do FGTS e à jornada de trabalho. A iniciativa é esclarecer o trabalhador doméstico sobre os direitos dele, mas também é possível agendar uma audiência de conciliação com o patrão ou ajuizar uma reclamação trabalhista, desde que a renda familiar bruta do trabalhador doméstico não ultrapasse R$2.000. É o caso de Leidiane. Ela foi demitida sem justa causa há quase um mês e aguarda receber pelo menos os dias trabalhados. A carteira dela foi assinada, mas o patrão não fez o cadastro no ex-social, programa do governo que unificou o recolhimento das obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias dos empregados domésticos. Aqui ela entrou com um pedido de conciliação, mas se o ex-patrão não aceitar, ela vai ter que abrir uma ação na justiça. Fui demitida no dia 31 de maio, aí o patrão falou que ia entrar em contato, até agora não entraram. Estou com a minha água atrasada, aluguel, luz, tem meus filhos de menor também que precisa de alimentos. E eu não tenho de onde tirar. O pedido de conciliação foi preparado por esse estudante da UNB. Ele está no 9º semestre do curso de Direito. Essa é a segunda experiência dele no Núcleo de Práticas Jurídicas. Às vezes a gente tem um contato com o mundo das leis, que é tudo muito certinho, muito definido, e quando vem para a prática é que você encara os problemas, você vê que a lei pode não ser tão redonda quanto ela aparenta ser, que o caso concreto, ele muitas vezes ele tem suas especificidades e você tem que lidar com essas especificidades do caso concreto. Esses alunos vão poder compreender como deve ser feito esse atendimento, como nós devemos receber pedagogicamente pessoas necessitadas, pessoas que, regra geral, tiveram seus direitos preteridos no curso de uma relação jurídica de emprego. Esse é um projeto que agrega o que há de melhor da Defensoria Pública da União, dos profissionais do direito, professores do direito do trabalho, na perspectiva da UNB, e da Escola Judicial do TRT da 10ª Região. Alunos de uma escola de pessoas com deficiência visual de Brasília visitaram hoje o Supremo Tribunal Federal. Os estudantes conheceram e avaliaram como está o trabalho de adaptação feito nos materiais disponibilizados ao público na Biblioteca do Supremo.
O objetivo da visita foi promover a acessibilidade dos alunos com deficiência visual às instalações do Supremo Tribunal Federal. Eles aproveitaram para avaliar como está a adaptação feita pelo Supremo para receber os deficientes visuais. Testaram computadores que fazem a leitura das folhas dos livros. Estagiário, objetivando a verificação, ele pretende registro no caso da comprovação das anotações do estágio. E telas de alta resolução para quem tem baixa visão. Quanto mais você diminui a barreira da pessoa com deficiência, você diminui aquela deficiência. O SARA-C mesmo eu não conhecia e ele é muito importante para a pessoa com deficiência visual para ler os livros que só está em tinta, né? E para nós com deficiência visual é muito importante ter esse acesso. Ao todo, 11 estudantes cegos ou com baixa visão avaliaram o sistema, que a partir de agora estará disponível a qualquer pessoa com deficiência visual. Esses 4 computadores é que tem o software e, no caso, o SARA-C, que para que eles possam usar e que possam usar sozinhos, né? Que as pessoas tenham a liberdade de uso sem precisar depender de outras pessoas. E depois dessa visita, agora vocês vão ouvir o que eles têm a dizer, é isso? Sim, já estamos ouvindo, né? Já estamos fazendo anotações, né? Coisas simples, por exemplo, a fonte utilizada. A gente descobriu aqui que a fonte Verdana é melhor para eles, porque outras fontes têm, para quem tem baixa visibilidade, né? Outras fontes, as letras são parecidas. Então são coisas simples que a gente pode adequar para melhor atender o usuário. Promover a acessibilidade é dever de órgãos integrantes do poder público, conforme determina o Estatuto da Pessoa com Deficiência. O artigo 42 da Lei 13.146 de 2015 determina que devem ser adotadas soluções destinadas à eliminação, redução ou superação de barreiras para a promoção de acesso ao patrimônio cultural, observadas as normas de acessibilidade. Esta é apenas uma das adaptações para receber pessoas com deficiência na Biblioteca do Supremo. Além dos computadores, mesas adaptadas para cadeirantes também já foram instaladas. E os prédios possuem piso tátil e elevadores para pessoas com dificuldade de locomoção. Bom, e para falar sobre os direitos das pessoas com deficiência, está aqui o advogado Francion Santos. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Érica. Boa tarde aos telespectadores. Bom, antes de especificamente a gente entrar no assunto de acessibilidade, né, de acordo com a lei, quem é que pode ser considerado uma pessoa com deficiência? Podemos considerar pessoas com deficiência todas aquelas que têm uma limitação de natureza física, mental, sensorial, visual, né, que acabam incapacitando para o exercício, digamos, normal, um exercício comum, né, da atividade laboral, da atividade cotidiana, né, em detrimento às outras pessoas. Então, se ela não está em condição de exercer as atividades como toda e qualquer uma outra pessoa, em razão dessas limitações, né, nós consideramos pessoas com deficiência. Pessoas com doenças degenerativas ou debilitadoras podem entrar aí nessa categoria? Ah, excelente pergunta. Às vezes as pessoas pensam que a pessoa nasce deficiente. Não, a deficiência ela pode ocorrer ao longo da sua vida. Então, se ela adquirir uma doença degenerativa, uma doença grave, né, que venha a causar uma incapacidade, seja ela total ou parcial, ela pode sim ser inserida e considerada pessoa com deficiência. Quais são os itens definidos em lei da Lei de Acessibilidade, né? O que os órgãos públicos ou os prédios têm que ter com acessibilidade ou a cidade ser acessível para as pessoas? Né? Nós temos duas legislações, uma em âmbito federal e as legislações estaduais, né? Então, aqui no âmbito do Distrito Federal, nós também temos uma que vem trazer requisitos mínimos de acessibilidade para as pessoas com deficiência. Né? E aí, tanto dentro dos respectivos órgãos públicos ou dos prédios, como na rua. As calçadas precisam ser rebaixadas, precisam ter rampas de acessibilidade, né? E aí nós estamos falando das pessoas com limitações físicas, né? As pessoas com deficiência visual, elas precisam ter dispositivos sonoros nos semáforos de trânsito para poder indicar também, temporizador, o momento certo de elas poderem atravessar as ruas, né? Também placas com braille em pontos turísticos, dentro dos prédios públicos também, nos elevadores, um elevador com um dispositivo sonoro informando qual andar, né, para evitar acidentes e também para tornar a acessibilidade, né, o convívio diário, né, um pouco mais fácil. A gente não precisa, isso daí é extremamente importante, olhar para a pessoa com deficiência e ter pena da pessoa com deficiência, né? Isso é extremamente errado. A legislação vem inclusiva e vem justamente trazer a pessoa com deficiência para que ela tenha uma vida absolutamente normal, né? E que as pessoas
possam considerá-las no dia a dia como pessoas normais, né, apesar de terem limitações físicas, psicológicas e visuais. Como é que está hoje em dia e como que é feito para se adaptar a cidade e esses órgãos públicos e mesmo os estabelecimentos comerciais e particulares à acessibilidade? Porque eu imagino que as obras novas já são construídas pensando nessa acessibilidade, mas nós temos cidades muito antigas, com calçamento antigo. Esses locais também têm que ser adaptados de forma paulatina para dar acesso a todo mundo? Sim, a legislação, nós temos até inclusive um decreto federal de janeiro deste ano, que vem falar sobre acessibilidade. Os prédios antigos precisam ser adaptados para que as pessoas com deficiência tenham acesso ao seu interior, enfim, possam se deslocar com facilidade. E as novas obras já precisam ser adaptadas. Então, ao se construir, o alvará só é liberado após uma fiscalização, uma inspeção por parte do poder público, após inspecionado, verificando os elementos mínimos de acessibilidade presentes, constantes já do plano de engenharia, de toda a planta da obra, aí sim é liberado para o funcionamento, porque hoje é direito, então eu não posso mais construir principalmente prédios públicos ou abertos ao público, né, mesmo que seja de natureza particular, sem condições de acessibilidade para todas as pessoas com deficiência. Às vezes a gente pensa que é só a pessoa com deficiência física. Exato. A pessoa com deficiência visual, sensorial também tem direito à acessibilidade. Tá ótimo. A gente continua nesse assunto no próximo bloco. Só um minutinho, por favor. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Sites que expõem dados pessoais na internet sem autorização podem gerar ações na justiça. A gente volta em instantes. O Jornal da Justiça está de volta e continuamos a conversa com o advogado Francion Santos, que hoje conversa com a gente sobre os direitos das pessoas com deficiência. Doutor, as pessoas com deficiência têm que ter necessariamente prioridade no atendimento em qualquer lugar? Há alguma exceção? Não há exceção. Às vezes as pessoas até, digamos assim, se aborrecem com determinadas situações. Porque tem prioridade na fila, no aeroporto. É direito, sem exceção. Atendimento prioritário nas filas de bancos, atendimento prioritário na demanda processual. Se ajuizou uma determinada ação, o tramitar daquela ação tem um trâmite prioritário. Então, a prioridade é em todos os locais, para todas as situações, né? Onde a pessoa reclama se isso não for respeitado? Nós temos a Defensoria Pública, a possibilidade, sim, de buscar a tutela dos direitos das pessoas com deficiência, principalmente direitos sociais, né, de prestação obrigatória por parte do Estado, direito à educação, direito à saúde, tratamento prioritário também no tocante à saúde, pode ser demandado junto à Defensoria Pública, e nós temos a Promotoria de Direitos Humanos no Ministério Público Federal, e aí em âmbito estadual também nós temos. Então, há a possibilidade também de se recorrer ao Ministério Público, tanto em âmbito estadual como em âmbito federal, na busca da tutela dos direitos afetos às pessoas com deficiência. Bom, o senhor já falou um pouco sobre isso no bloco anterior, sobre essa adaptação dos prédios públicos, mas em janeiro desse ano passou a vigorar um decreto, né, para adaptação dos prédios públicos. O que inclui essa adaptação? Como deve ser feito? Tem algum tipo de prazo? Não tem um prazo estabelecido. Porque, a priori, aqueles que já estão construídos e que não obedeceram à legislação, até porque, para uma situação lógica, a legislação ainda não existia, precisam ser adaptados, e o decreto não estabeleceu. Então, entende-se que de imediato. Agora, os prédios que estão sendo construídos já precisam estar devidamente adaptados, né? E o interessante do decreto é que ele estende a situação não apenas para os prédios públicos, mas toda a situação que envolve a prestação de serviços públicos. Hoje, os ônibus precisam ter uma rampa de acesso, né? O motorista, o cobrador do ônibus precisa descer para ajudar a pessoa com deficiência no acesso ao transporte. Enfim, a legislação veio de forma inclusiva e bem salutar. Qual a punição para quem não cumpre a legislação?
importantíssimo. Nós temos a punição tanto em âmbito administrativo, dependendo da situação, uma pessoa jurídica pode ser multada se desrespeitar, por exemplo, uma condição de prioridade, de atendimento prioritário na fila, possibilidade de uma empresa, de um banco sofrer uma sanção pecuniária. E também nós temos a possibilidade de termos sanções até mesmo em âmbito penal, dependendo se for um servidor público que deveria fazer algo e não fez e trouxe um prejuízo grave a uma pessoa com deficiência, poderá responder, por exemplo, por prevaricação, ou também responder, também em âmbito administrativo, por improbidade administrativa. E aí os órgãos de fiscalização, Ministério Público, até mesmo a Corregedoria, afeta os poderes executivos dos respectivos órgãos, podem fiscalizar. Tá ótimo, doutor. Obrigada pela participação. Eu conversei com o Francion Santos, que conversou com a gente a respeito dos direitos das pessoas com deficiência, principalmente em relação à acessibilidade. Obrigada. Até uma próxima. Obrigado, Érica. Até a próxima. Você sabia que qualquer pessoa pode ter acesso aos seus dados pessoais, como endereço e telefone? Pois é, na internet são comuns sites que oferecem as informações de forma muito simples. Basta colocar o nome completo da pessoa a ser pesquisada. O problema é que as informações são divulgadas sem autorização. Débora ficou assustada ao saber que dados pessoais de usuários estão sendo divulgados indiscriminadamente na internet. Causa, sim, um certo desconforto de colocarmos o nosso nome aqui e sermos pegos de surpresa com todos os nossos dados pessoais numa página de internet. São páginas que mostram o número do telefone, o endereço, informações como CPF, documento de identidade, sociedades e empresas. A privacidade dos cidadãos é um direito constitucional previsto no artigo 5º da Carta Magna. A Lei 12.965 de 2014, mais conhecida como o Marco Civil da Internet, também protege a intimidade dos usuários da rede e assegura o sigilo de dados pessoais. Garante ainda a inviolabilidade da vida privada, o segredo de comunicações armazenadas e o não fornecimento a terceiros de dados pessoais. Nós temos já normas federais, leis federais, que dão um tom da proteção do uso dos dados pessoais do usuário, do titular. Então não é simplesmente pegar esses dados, coletar, armazenar e utilizá-los como bem entender. O Marco Civil da Internet é uma lei já plenamente em vigor, ele traz a proteção necessária para o usuário com relação aos seus dados pessoais. A Força Aérea Brasileira interceptou um avião bimotor neste domingo que transportava aproximadamente 500 quilos de cocaína. De acordo com o Centro de Comunicação Social da Aeronáutica, o bimotor decolou de uma fazenda na cidade de Campo Novo do Parecis, no Mato Grosso, com destino a Santo Antônio do Leverger, no mesmo estado. Conforme prevê a lei do abate, o avião da FAB ordenou que o bimotor mudasse a rota e pousasse no aeródromo de Aragarças, em Goiás. Inicialmente, o piloto bimotor teria obedecido às ordens, mas desviou o curso. Com isso, o avião da FAB executou um tiro de aviso para fazer a aeronave cumprir as ordens. O disparo não atingiu nenhuma parte do bimotor. Os ocupantes da aeronave pousaram em Jussara e fugiram após um pouso na área rural do município. A polícia militar fez apreensão dos entorpecentes. E vamos voltar a falar, com o Gabriel Ciafrei, que vai explicar para a gente melhor como funciona essa lei e o tipo de abordagem de aeronaves. Gabriel? Isso mesmo, Érica. A gente recebe aqui no Jornal da Justiça o advogado Bruno Borges, ele que também é especialista em direito aeronáutico. Doutor, muito boa tarde para o senhor. Obrigado por aceitar o convite de participar do Jornal da Justiça. Em que tipo de situação pode ocorrer uma abordagem como essa, na verdade uma interceptação como essa pelas autoridades de defesa aqui do país? Bom, boa tarde. Esse tipo de hipótese é disciplinada pelo Código Brasileiro de Aeronáutica e, dentre as hipóteses descritas na lei, é possível que a autoridade competente por esse procedimento, ela aborde a aeronave para conferir se a documentação necessária está correta, ela verifique se a carga desse avião tem algo de ilícito, para verificação de algum ilícito. É possível essa interceptação em caso de falta de autorização específica para voo em território brasileiro, ou se também essa aeronave esteja prejudicando
indo contra alguma legislação internacional de voo aplicável. Essas são algumas principais hipóteses. Certo. Agora, para executar essa interceptação, são procedimentos que devem ser sempre seguidos, são bem formalizados, né? Quais são eles? Bom, a legislação que se aplica a essa espécie também disciplina uma série de requisitos para que essa aeronave possa ser abordada, né? Inicialmente, esse approach ele se inicia, né, com uma abordagem física, através de uma comunicação por rádio ou por sinais visuais, e ela é progressiva, ou seja, se a aeronave interceptada não obedece aos comandos da autoridade brasileira, se passa a procedimentos mais rígidos, como por exemplo os tiros, mas tiros visíveis não direcionados à aeronave, para que se possa intimidá-la a obedecer às ordens. E em última instância, caso nada seja obedecido, aí a partir de depois de uma autorização da autoridade competente, aí sim é permitido o abate. Certo. O abate ele pode acontecer em quais situações? Bom, no fim de todo esse procedimento que é progressivo, acaso essa aeronave interceptada desobedeça todas as ordens da autoridade responsável, a partir da autorização da Presidência da República, do Presidente da República, aí sim a aeronave que intercepta pode realizar esse abate. Tá certo. Obrigado pela sua participação, Dr. Bruno Borges, aqui tirando algumas dúvidas sobre essa questão da interceptação de aeronaves. Érica, eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Gabriel. O Tribunal Superior Eleitoral participa da 12ª sessão extraordinária do Instituto Internacional para a Democracia e Assistência Eleitoral, o IDEA, na Suécia. A reunião, que ocorre na sede do Instituto em Estocolmo, na Suécia, discute os atuais desafios e as oportunidades para a democracia no mundo. Participam do evento, representando o Tribunal Superior Eleitoral, o secretário-geral da Corte, Luciano Fucchi, e o assessor internacional, Ciro Leal. A delegação brasileira também se encontrou com o secretário-geral do IDEA Internacional e ex-primeiro-ministro da Bélgica, Yves Leterme. Os representantes decidiram criar um centro de excelência conjunto na sede do TSE em Brasília para disseminar boas práticas eleitorais brasileiras, com destaque para a área de tecnologia da informação. O Direito Sem Fronteiras desta semana é sobre as marchas do orgulho LGBT, que completam 47 edições este ano. O programa vai mostrar como uma simples caminhada se transformou em um marco na luta dos direitos de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros. A principal causa é o fim da discriminação e da violência. O Direito Sem Fronteiras é hoje às 8 horas da noite. E o Jornal da Justiça de hoje fica por aqui. Outras notícias do Judiciário você acompanha ao longo da nossa programação ou logo mais no Jornal da Justiça, segunda edição, que começa às 6h30 da noite. Uma boa tarde para você e até amanhã. Thank you.